Fala, aprovados! No vídeo de hoje, nós vamos dar seguimento à nossa série Direito Penal, parte especial, e vamos tratar do crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. Antes de assistir esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a cada vez mais dicas, conteúdos, aulas, temas que vão te ajudar na sua aprovação. Siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no meu site www.vouseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link está na descrição deste vídeo para vocês. O crime de furto é descrito como a subtração do patrimônio de uma pessoa por um terceiro sem que haja violência. Está previsto no artigo 155 do Código Penal. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, o artigo 155 caput do Código Penal prevê o furto simples, que é a subtração de coisa alheia móvel para outra pessoa ou para si mesmo. É o ato de retirar um bem que pertence a uma pessoa para si ou para outrem. Quando você faz essa subtração com violência ou grave ameaça, é outro tipo penal que vamos analisar mais adiante, em um vídeo posterior. O furto pode ser classificado como um crime doloso, ele não admite modalidade culposa, e aqui uma observação, a regra é crime doloso, só vai haver crime culposo quando a lei assim dispuser. O furto também admite tentativa, pode ser tentado, é um crime material, unissubjetivo, plurissubsistente, instantâneo e de forma livre. O furto possui alguns elementos que são necessários, por exemplo, precisa haver a subtração ou diminuição do bem, e o bem tem que pertencer a um terceiro. Se você pega um objeto que você acreditava ser de outra pessoa, uma carteira, por exemplo, deixada na mesa, que você acreditava ser de alguém que estava sentado ali, mas quando você pega e você constata que é sua, não há furto, não existe furto de coisa própria. Como eu falei, para ter o furto tem que haver uma subtração, uma diminuição, mas para a consumação do furto não é necessário essa posse seja pacífica, ela seja mansa. Ou seja, se eu retiro um bem alheio, eu não preciso estar na posse mansa e pacífica desse bem, eu não preciso estar tranquilo com esse bem. Também não precisa que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Alguém furta minha carteira, mas o cara não consegue ir longe. Eu estou vendo via ação. Para se consumar o furto, basta ver a inversão da posse. O bem estava comigo e não está mais. Esse momento da consumação do furto é derivado de uma corrente da doutrina, que é a teoria da amócio ou apreêncio. Dá-se a consumação quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica. Essa teoria, inclusive, é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Seguindo adiante no Código Penal, nós temos o parágrafo 1º do artigo 155, que diz assim: a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Ou seja, se o crime de furto é praticado à noite, vai aumentar a pena em 1/3. E para o STJ, basta que o crime tenha sido praticado no repouso noturno. Isso foi objeto de recurso repetitivo, julgado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no tema 1144. Para os ministros, são irrelevantes circunstâncias como as vítimas estarem ou não dormindo no recinto. E também é irrelevante se o local está habitado ou não. Para o STJ, basta os costumes locais, entendendo como aquele momento sendo o repouso noturno. Inclusive, também para o STJ, a causa de aumento de pena para o repouso noturno não incide na forma do furto qualificado, que já vamos analisar. Por quê? Em razão da topografia do artigo 155 do Código Penal. Como a majorante do repouso noturno é logo abaixo do caput, somente incidiria na forma do furto simples. Então, não poderia haver aumento de pena em razão do repouso noturno na forma do furto qualificado. Foi definido no tema 1087, também pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. No parágrafo 2º, nós temos assim:
Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, nas condições em que o criminoso for primário e a coisa seja de pequeno valor, pode haver a substituição da pena, a diminuição da pena ou a aplicação somente da pena de multa. Falando nisso, é cabível a aplicação do princípio da insignificância no furto simples. No parágrafo 3º, nós temos uma equiparação à coisa móvel, à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Isso significa que o gato elétrico, o desvio de água de uma residência para outra, é considerado também furto. No mesmo sentido, o tão conhecido gato net também é uma espécie de furto. E agora vamos analisar o furto qualificado. A qualificadora, ela sempre diferencia da forma simples pela mudança na pena base. Na forma simples, temos reclusão de 1 a 4 anos e multa. Na qualificadora, do parágrafo 4º, nós temos reclusão de 2 a 8 anos e multa. E as espécies de qualificadoras são com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa e mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Vamos analisar uma por uma. Imagine que você queira furtar o som de um veículo, mas o veículo está fechado com os vidros levantados. Você vai lá e destrói o vidro do veículo. Nós estamos destruindo ou rompendo um obstáculo e assim estamos na qualificadora do parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal, artigo 155. Agora imagine a seguinte situação: você tem um comércio, um supermercado, e um dos seus funcionários está pegando alguns produtos e levando para si, e também levando parte do dinheiro do caixa. Nesta hipótese, nós estamos em um furto qualificado por abuso de confiança. E se você engana alguém para manter essa pessoa distraída enquanto você realiza o furto, nós estamos com um furto mediante fraude. Mas se você tem que subir um muro, escalar um edifício ou utilizar de alguma habilidade para cometer o crime, nós estamos na hipótese de escalada ou destreza, que são as hipóteses do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal. O emprego de chave falsa é bem simples. Você utiliza algum tipo de ferramenta para adentrar no local ou para atingir a coisa. Com a instalação de novos equipamentos eletrônicos, exemplo, portaria eletrônica, a utilização de um cartão que abra ou você desativar aquela portaria através do uso de uma ferramenta pode também ser considerado chave falsa, segundo a doutrina. Mas se não for considerado chave falsa, pode ser considerado rompimento de obstáculo. E caso a prática do furto seja feita com 2 ou mais pessoas, vamos estar na hipótese da qualificadora do inciso 4º do parágrafo 4º do Código Penal, artigo 155. O parágrafo 4º-A diz assim: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, então temos mais uma qualificadora, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Exemplo, para conseguir subtrair o bem que está dentro de um cofre, você precisa explodir aquele equipamento. No parágrafo 4º-B, a pena vai ser de reclusão de 4 a 8 anos, mais uma qualificadora, e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Vou dar um exemplo. A pessoa invade o seu modem para ter acesso às suas senhas bancárias, invadir seu Instagram, invadir seu celular e com isso ter acesso à sua conta e furtar parte de seu patrimônio. Lembrando que o parágrafo 4º-B fala em dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento. No parágrafo 4º-C, nós temos algumas hipóteses de aumento de pena. A pena prevista no parágrafo 4º-B, então é exclusiva hipótese de aumento de pena para o parágrafo 4º-B, considerada a relevância do resultado gravoso, e vai ser aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, e vai ser aumentada a pena de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável. Já no parágrafo 5º,
nós temos outra qualificadora. No caso, vai ser a pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Neste caso, não basta simplesmente furtar o veículo, tem que haver a intenção de transporte para outro estado ou para o exterior, para assim incidir a qualificadora do parágrafo 5º do artigo 155 do Código Penal. O parágrafo 6º prevê a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, um animal de estimação de produção que é criado para a produção, para a reprodução, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Agora vamos ter uma qualificadora mais incisiva no parágrafo 7º, que diz assim: a pena vai ser de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. No artigo 156 do Código Penal, nós temos o furto de coisa comum, que é aquela coisa que possui mais de um dono, aquela coisa em condomínio. Por exemplo, no condomínio onde eu moro tem uma piscina e existem as cadeiras da piscina. O que acontece se uma dessas cadeiras for furtada? E se for furtada por um dos moradores deste condomínio, subtrair o condômino, corredeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Crime de menor potencial ofensivo, julgado pela Lei 9.099. Também, este crime somente se procede mediante representação e não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Já como falamos bastante sobre furto, eu queria falar um pouco sobre a jurisprudência acerca do furto. Já falei algumas coisas, mas vamos falar mais. Vamos voltar para o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, que fala sobre a escalada. Neste caso, o STJ reconheceu ser imprescindível que, no caso do furto mediante escalada, tem que haver a realização de perícia. Ou seja, em regra, é necessária perícia para comprovar a escalada. Excepcionalmente, a prova pericial será dispensada se houver nos autos elementos suficientes e aptos a comprovar a escalada de forma inconteste. Por exemplo, existe um vídeo de um sistema de vigilância que pegou o momento da escalada. Ainda na linha da jurisprudência, temos a súmula 567 do STJ, que ela diz assim: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a consumação do furto, a configuração do crime de furto. Ou seja, caso haja sistema de vigilância ou existência de segurança, isso não torna o fato um crime impossível. Para saber mais sobre crime impossível, sugiro você dar uma olhada no nosso vídeo aqui no canal. Mas eu gostaria de atenção nessa súmula específica aqui, a súmula 511 do STJ. E ela diz assim: é possível o reconhecimento do privilégio no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado se estiverem presente a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e se a qualificadora for de natureza objetiva. Então, nós vamos poder ter compatibilidade entre a privilegiadora do parágrafo 2º do artigo 155 e uma qualificadora, se esta qualificadora for de natureza objetiva e se estiverem presentes os demais requisitos do parágrafo 2º. E para terminar, eu gostaria de falar de um conceito, que é o furto de uso. O que é furto de uso? Furto de uso significa quando alguém subtrai uma coisa de um terceiro para usar, para um uso momentâneo. E o furto de uso não vai ser considerado crime apenas se trate de caso em que a pessoa que cometeu a subtração tenha realmente a intenção de devolver. Ou seja, peguei um carro de um amigo sem ele saber e já devolvo. Aí não vai ser considerado crime. Porém, se não estiver clara essa intenção de devolução, trata-se de furto. Por quê? Porque a posse, a subtração, essa posse derivada da subtração, ela não precisa ser mansa e pacífica. Ela, para haver o furto, a posse, inclusive, pode ser momentânea. Bom, aprovados? Espero que tenham gostado desse vídeo. Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a cada vez mais dicas e conteúdos e aulas. Siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão. Dá uma olhada no meu site www.voseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram.